Olá, meu caro amigo e amiga que está me assistindo em todo esse meu Brasil. Que prazer falar com vocês, professor Gleibe. Falo aqui do LFG. E é uma satisfação enorme poder compartilhar conhecimento com todos. Indubitavelmente, nós vamos começar uma nova jornada. Uma jornada de direito do trabalho para a OAB. Então, você que está se preparando para a OAB, aqui é o lugar certo. Aqui é o momento correto. Aqui é o momento adequado. Chegou a sua vez. Chegou a sua hora. Mas eu preciso muito, demais, que você preste atenção nessa aula, porque eu separei um tema importantíssimo. Princípios do direito do trabalho. Esse é o primeiro tema, é o tema desta aula, o tema que eu vou trabalhar com você. Mas eu preciso de um favor teu. Professor sempre muito chato, não é? Sem dúvida nenhuma. Desliga o Facebook, desliga o Twitter, desliga o Instagram, desliga o celular. Preste atenção no tempo que eu ficar nessa aula contigo aqui. Porque, sem dúvida nenhuma, o conhecimento, o que você vai adquirir a partir de agora, será muito importante para as 6 questões que nós temos de direito do trabalho e nós temos mais 5 de direito processual. Mas se as 6 questões de direito do trabalho, normalmente uma questão sempre aborda princípio. E princípio é um tema que cai em todas as áreas, em todas as questões. Então vamos começar o nosso trabalho? Sem dúvida nenhuma, princípio, eu tenho que me socorrer ao artigo 8º. Vamos ler o artigo 8º comigo. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e por outros princípios e normas gerais de direito, principalmente no direito do trabalho, e ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Você já deve ter lido esse artigo diversas vezes. Você já deve ter visto esse artigo, mas não se atentou à parte final deste artigo. A parte final deste artigo é onde ele traz essa conotação importante. Nenhum interesse de classe ou particular poderá se sobrepor, prevalecer sobre o interesse público. Em outras palavras, meus caros amigos, nenhum interesse de classe ou particular pode se sobrepor ao interesse público. Como essa questão cai na OAB? Eles invertem. Eles falam que o interesse de classe, ele pode se sobrepor ao interesse público. Isso jamais. Sempre o interesse público tem prioridade. Anota isso. Sempre o interesse público, ele detém de prioridade, indubitavelmente. Agora, nós vamos para uma segunda parte, um segundo tema, que você deve saber, inclusive com riqueza de detalhes, e anotando ou aí no seu computador, ou no tablet, ou no celular, ou no seu caderno. Mas anote, gente, não confie em sua memória. Anote isso, porque são uma bagatela de conhecimento que você tem que ter, e isso você não pode perder. Próximo tema. Tipos de princípios. E o primeiro princípio que eu vou trabalhar, princípio protetor. O princípio protetor nada mais é do que o conflito entre o detentor do capital e também o detentor da mão de obra. Então eu tenho o detentor do capital, que é o empregador, que é o empresário, e eu tenho o detentor da mão de obra, que é o empregado. Então, entre os dois, empregador, artigo 2º, e empregado, artigo 3º, o que deve prevalecer? Sempre o empregador. Nós estamos vendo legislações sendo promulgadas no Brasil em que dá exatamente esse viés. Professor, e o que isto tem a ver com o exame de ordem? Tudo. Porque o exame de OAB pode ter todos os defeitos que você queira colocar, pejorativos. Mas uma coisa nós somos obrigados a dar, tá certo? Reverência ao exame de ordem. Ele é extremamente atualizado. Então, ou seja, e qual a tendência da legislação que nós temos hoje, pessoal? A tendência que nós temos da legislação hoje é um viés muito mais a favor do empregador. Por quê? Porque nós estamos vendo leis que estão sendo favoráveis ao empregador, como, por exemplo, algumas isenções, tá certo? De alguns tributos, como novas formas de contratações, como contrato intermitente,
Como? Novas formas de poder pagar as horas extras através de banco de horas. Então, como essa questão pode cair para você, meu caro amigo? Isso é muito importante. No que tange à aplicação da lei, a lei deve ser aplicada ou criada de forma mais favorável ao empregador. Então, a lei deve ser criada de forma mais favorável ao empregador. Pessoal, só uma ressalva, aqui não há nenhum viés político, tudo bem? Não é nem de esquerda, nem de direita. Eu sou para... Lembre, você é de esquerda ou direita? Eu sou para frente, gente. Eu sou para frente. Aqui não há nenhuma crítica ou apologia a qualquer tipo de conotação política. Isso eu falo para que você tenha consciência que o nosso objetivo aqui é apenas a sua aprovação. Já marcou isso? Marcou. Então vamos para o segundo princípio. Ali, princípio da norma mais favorável. Ele é aplicável no caso concreto. E, basicamente, havendo mais de uma norma em vigor, aplica-se a que seja mais favorável ao empregado. Então vamos entender isso? Norma mais favorável. Como essa questão pode cair na OAB? Eu tenho duas normas. Eu tenho exatamente duas regras. Uma, por exemplo, na CLT e outra numa convenção coletiva. Qual que deve ser priorizada? As duas falam a mesma coisa, só que uma é mais vantajosa do que a outra. Então essa é a resposta. Havendo duas normas que sejam idênticas, só que com vantagens pré-definidas maiores ou menores de uma ou outra, escolhe-se aquela que seja mais favorável. Sem dúvida nenhuma, gente. Ou seja, a norma mais favorável é o exemplo clássico de convenção coletiva e da CLT. Exceção. A exceção, meus caros amigos. Atenção, artigo 620 da CLT. Reforma Trabalhista, 2017. Amados, o que isso significa? Eu tenho uma convenção coletiva, ok? E eu tenho um acordo coletivo. Lembra a diferença? Acordo coletivo entre sindicato e empresa. Convenção coletiva entre sindicatos. Eu tenho, para a mesma categoria, um acordo e uma convenção. Qual que deve prevalecer? Sempre o acordo. Então, como que se anota isso? Entre um acordo coletivo e uma convenção coletiva, deve ser priorizado o acordo coletivo. É o artigo 620. Tá? Atenção a esse artigo, porque esse, sem dúvida nenhuma, tem cheiro de OAB. Essa é a exceção à regra que nós falamos há pouco. Vamos para o próximo. Chega comigo. Princípio da condição mais benéfica. O que ele determina? É totalmente inválida. Haja vista o quê, meus caros amigos? Que a supressão de cláusula de contrato de trabalho que prejudique o empregado. Então, vamos entender bem isso, veremos um pouco mais profundo adiante, mas uma ressalva aqui para vocês. Se eu tenho um contrato de trabalho, e esse contrato de trabalho ele é alterado, obviamente, sempre cai na OAB como plano de saúde, gente. Plano de saúde é uma beleza de cair isso. Por quê? A questão é mais ou menos assim. Determinado empregado trabalhar numa empresa e ele tem o direito a tal plano de saúde. E a empresa resolve mudar o plano de saúde pegando um plano de saúde inferior. Agora aí vem as perguntas da OAB, que é um clássico, tá certo? Essa nova regra, pessoal, essa nova situação, ela é aplicada para os antigos ou para os novos? Apenas para os novos. Então, presta atenção e anota isso. Havendo a redução de direitos, essa redução, esses novos direitos, somente é cabível para os novos empregados. Para os antigos empregados, tem que manter as regras anteriores. Agora você entendeu? Porque as empresas cortam os empregados mais antigos para contratar mais novos, pagando menos. É exatamente em respeito ao princípio da condição mais benéfica. Porque se eu tinha o direito X e passou a ser menos X, o que deve prevalecer é o que eu tinha mais, é o X. Tá bom? Então, quando eu escolho esse princípio? Quando ocorre a redução. Então, se na questão tiver redução, a resposta é princípio da condição mais
benéfica. Muito bem, próximo aqui, princípio para nós. Princípio indúbio pro operário. Bom, aqui na dúvida, a favor do operário. Antes de falar sobre isso, professor, o senhor não comentou conosco que o empregador sempre terá prioridade nas relações de trabalho? Sempre. Ele sempre terá prioridade da criação de leis. Mas quando você encontrar, meus caros amigos, uma situação que exista dúvida, aí sempre é a parte mais, vamos dizer assim, gente pequena ou hipossuficiente, que é o empregado. Imagine uma grande empresa e o empregado aqui embaixo. É claro que o poder econômico dessa empresa, o patrimônio, o nome, a influência dessa empresa, acoberta esses empregados. Então, se houver dúvida, como que a lei conseguiu equilibrar isso? Conseguiu equalizar esta balança? Dizendo que na dúvida é a favor do empregado. O empregado ganha isto. Então, esse é o princípio indúbio pro operário. Então, se na questão estiver dúvidas, conflitos, contradições, a resposta é essa. Vamos ver o que fala esse princípio? Diante de duas opções igualmente válidas, o intérprete do direito do trabalho deve aplicar a opção mais vantajosa ao trabalhador. Eu tenho duas opções idênticas. Se você pega sempre a situação que seja mais favorável, claro, ao trabalhador. Boa essa dica, não é? Vamos dar sequência? Vamos lá. Mais uma para você aqui. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Aqui eu vou aprofundar contigo. Este princípio não impede as alterações contratuais trabalhistas, que são comuns na prática. Ótimo. O que se restringe são as alterações lesivas, onde o empregado ele é prejudicado. Aquilo que nós falamos há pouco, aqui nessa mesma aula. O contrato de trabalho, a regra, anota isso, ele é imutável. Então, ou seja, a regra é essa, o contrato, ele é imutável. Só que existem algumas situações em que necessariamente o contrato ele pode ser o quê? Alterado. Só que essa alteração, ela não pode acarretar, trazer prejuízo ao empregado, meus caros amigos. Então vamos novamente falar sobre um assunto, ainda dentro do princípio da inalterabilidade contratual lesiva, que é o artigo 468. Vamos lá? Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Amados, atenção. Esse artigo, ele diz tanta coisa, gente, e vocês têm que gravar isso. É imprescindível que você grave isso. Primeiro, regra, o contrato é inalterável. Como que cai nas alternativas da OAB, gente? A BCD? As exceções. É claro que são as exceções. Então, primeira dica, só pode ser alterado o contrato se for um ato comum acordo, mútuo consentimento, concessões de ambas as partes. O contrato não pode ser alterado, via de regra, unilateralmente. Até mesmo uma promoção do empregado. Depende do aceite dele. Imagine eu estando aqui na empresa e chega a seguinte notícia que eu estou sendo promovido. Legal, não aceito. Porque eu estou muito feliz onde eu estou. Não aceito essa promoção, porque na minha concepção eu vou trabalhar muito mais e o que eu vou ganhar mais não vai compensar. Ok? Não quero. Estou fora. Prefiro ficar onde estou. Estranho, não é? Mas isso é possível? Claro que sim. Então, anota isso, que a promoção, inclusive a promoção, tem que ser aceito pelo empregado, gente. Tem que ser aceita pelo empregado. Ele que tem que aceitar. Você só é chefe se você quiser. Você só é superior, superintendente, coordenador, diretor, se você aceitar, meu cara. Ok?
só tem uma exceção. Ai, Gleibe, tem que ter exceção? Tem. Qual que é a exceção? Se na empresa tiver quadro de carreira. Se na empresa tiver quadro de carreira, professor, o que é quadro de carreira? É aquela coisa estranha que foi criada em que você entra como auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3, assistente 1, 2, 3, até chegar à presidência da empresa. Isso é o quadro de carreira. Se na empresa tiver quadro de carreira, você é obrigado a aceitar a promoção. Então, promoção, sou obrigado? Não, exceto se tiver quadro de carreira. Esse é um exemplo de alteração no contrato de trabalho. Tá bom, meus amados? E outra, se o contrato ele foi alterado e tem cláusula abusiva, atenção, e eu volto novamente aqui o slide. Olha a penúltima linha do artigo 468, pessoal. Sob pena de nulidade. O que isso significa, pessoal, sob pena de nulidade? Vem comigo. Não é anulável, é nulo. Sabemos muito bem a diferença de nulo e anulável, não é? Nulo, nada é aproveitável, tudo é perdido. Anulável, parte se retira, parte se aproveita. Nulo, perde-se tudo. Anulável, perde-se parte. É como se fosse uma maçã podre e uma maçã metade podre. A maçã podre, ela é nula. O contrato é nulo. A alteração é nula. Os direitos são nulos. Artigo 9º da CLT. Anulável. Metade da maçã é podre. Eu corto metade, jogo fora. A outra metade eu como. Tudo bem? Então aproveita-se algo. Mas, olha para mim. Direito do trabalho existe nulidade e não anulável. Isso é uma discussão para a esfera civil, não para a esfera trabalhista. Tudo bem? Vamos na sequência? Mais um princípio para você agora. Princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. No âmbito trabalhista, as partes não podem negociar livremente cláusulas trabalhistas. O que isso significa, meus caros amigos? Bem, olha só. Bom, eu sou livre para contratar? Eu sou livre... Não, Enquanto existir lei, e você é um operador de direito, enquanto existir lei, as partes têm a liberdade condicionada. Anota isso, porque na OAB que é assim, tá? As partes têm a liberdade condicionada. O que isso significa partes com liberdade condicionada? Que eu posso fazer tudo, vírgula, até onde a lei permite. Se ela permite que eu chegue até esse limite aqui da minha mão, onde eu estou exatamente agora, eu não posso exceder ela, ok? Então a liberdade sempre será condicionada. Ah, porque a reforma trabalhista trouxe liberdade de contratação, trouxe novas formas de contratação, desde que respeitada a legislação. É isso que trata, gente, o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. É exatamente isso. O direito é negociado até um determinado limite. Ok? Vamos na sequência. Mais um princípio. Princípio da primazia da realidade. Eu adoro essa aula, gente. Vamos lá. Busca priorizar a realidade em detrimento da forma. Busca priorizar o que? A realidade em detrimento da forma. Rapaz e moça que estão me assistindo, qual a diferença de função e cargo? Função é aquilo que você faz, executa, realiza. Cargo é o nome que deram a você. Sei lá, assistente A, gerente 1, diretor X. Ok? Para nós, do direito de trabalho, questões que têm a palavra cargo são falsas. Para nós, o que interessa é a função. É aquilo que você faz, é em respeito ao princípio da primazia da realidade. Então, quando cai esse princípio na prova, você já exclui as alternativas que fale cargo. E só coloca alternativas que fale função.
Tá bom? Então fica essa dica boa para você. Mais um. Princípio da continuidade da relação de emprego. Valoriza a permanência do empregado no mesmo vínculo empregatício. É a súmula 212 do TST. Professor, é interessante lermos as súmulas. O que você acha que eu vou falar? O que você acha que eu vou dizer para você? É óbvio que sim. É óbvio que sim. A leitura das súmulas e das orientações jurisprudenciais é um ótimo complemento à nossa aula, gente. A leitura é imprescindível. E a súmula 212 fala justamente sobre a continuidade da relação de emprego. Exemplo, eu fui contratado como temporário. Você sabe que é de 180 dias, né? Mudou a lei? 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Então é 180, anota aí, temporário 180 mais 90. E vamos imaginar que a empresa dá mais uma esticadinha. 91, 92, 93. Aqui transformou-se em contrato de trabalho indeterminado. Tá? Então, eu repito para você anotar. O princípio da continuidade da relação de emprego é quando o contrato determinado não é respeitado no seu prazo correto. Mais um! Princípio da intangibilidade salarial. Eu acho tão bonito esse nome, gente. Intangibilidade salarial. Ou seja, são as garantias jurídicas do salário. Salário possui natureza alimentar. O princípio da intangibilidade salarial abrange não apenas a irredutibilidade nominal do seu valor, mas também a vedação a descontos indevidos, tempestividade no pagamento. Então, vem comigo. Intangibilidade, o que é uma coisa tangível? Tangível é o que pode ser pego, ok? Eu vou pegar esse copo. Então, esse copo, ele é o quê? Tangível. Tá aqui, ó. Ele é tangível, ok? Agora, o que é uma coisa intangível? O ar. O ar é intangível. Eu sinto ele, mas eu não consigo pegá-lo. O salário é como o ar. É realmente, professor, ele voa rápido mesmo, ele acaba rápido, né? Já acontece isso muitas vezes, não é? Mas o salário, gente, ele é intangível. O salário, grava assim, ele é o ar. O que isso significa? Existem garantias que asseguram o pagamento do salário, que garantem o pagamento do salário, que necessariamente o salário, que é um palavrão, posso falar um palavrão nesse novo formato aqui? Vou falar. O salário é forfetário. É um palavrão, né? Grande a palavra grande é palavrão. Tá certo? Forfetário. O que é salário forfetário, gente? Salário forfetário significa que ele é obrigatório. Anote essa palavra, que isso cai em prova. Salário é forfetário, ou seja, ele é obrigatório. Legal, não é? Bom, agora, dando ênfase aqui aos pontos mais importantes da aula, eu quero focar com você a parte do resumo. Vamos lá? Primeiro ponto. Princípio protetor. É aquele que assegura os direitos básicos e mínimos, tá certo? A todos os empregados. Esse princípio protetor é a garantia que os direitos mínimos necessariamente serão respeitados, independentemente do contrato. Sempre vincule protetor à garantia mínima. Segundo, princípio das normas mais favoráveis. São situações que necessariamente, meus caros amigos, eu tenho 2, 3, 4 diplomas legais, como convenção coletiva, CLT, Constituição Federal, eu sempre devo escolher a norma que seja mais favorável ao empregado. Terceiro, princípio da condição mais benéfica. O princípio da condição mais benéfica é aquela situação íntima, ligada, em que nós sempre temos que analisar aquilo que seja necessariamente tá certo? Ou seja, apresentação para o empregado. Em outras palavras, a condição mais benéfica é aquela situação que ocorre a redução de direitos. Então, se na questão estiver redução de direitos, lembra do convênio médico?
ali se aplica o princípio da condição mais benéfica. Beleza? Vamos para a próxima? Aqui, vamos lá. Princípio indúbio pró-operário. O que é o indúbio pró-operário? Se na questão existirem dúvidas, contradições, observações, conflitos, é exatamente o exemplo do indúbio pró-operário. É o caso do bancário que eu comentei com você, que agora trabalha aos sábados. Dando sequência. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. O que isso significa, meus caros amigos? Que, via de regra, o contrato de trabalho, ele é inalterável. Posso usar uma palavra feia, mas para você entender vale a pena? Imexível, que não pode mexer. Tá bom? É feia essa palavra, mas didaticamente a gente pode usá-la. Mas ele é inalterável, exceto naquelas hipóteses que se ocorrer mútuo acordo, mas que não traga prejuízo ao empregado. Vamos lá, que mais? Princípio da indisponibilidade, ou seja, o direito do trabalho não pode dispor. Por quê? Uma vez que o empregado trabalha, ele tem que receber. Uma vez que ele recebe, ele trabalha. É uma via de duas mãos. Uma vez que uma dessas vias cair por terra, claro, o contrato será rescindido. Próxima hipótese. Princípio da primazia da realidade. Traz exatamente o que para nós aqui? O que vale é a função. Então vincula primazia da realidade, função. Função, primazia da realidade. E onde tiver cargo, você exclui. Próximo. Princípio da continuidade da relação de emprego. Na dúvida, gente, o contrato de trabalho ele tem que ser sempre mantido. Na dúvida, o contrato de trabalho ele necessariamente tem que ser seguido. Isso é imprescindível. Por quê? Não respeitado o prazo do contrato determinado, ele se transforma em indeterminado automaticamente. Temos ainda o quê? O princípio da intangibilidade salarial. O que significa isso? O salário, lembra do copo? Tangível, ele é intangível, ou seja, o salário é forfetário, o salário é obrigatório, o salário é de pagamento até a data correta, que é o 5º dia útil. Se não for pago, multa. Ok? Com isto, meus caros amigos e amigas, nós fechamos nossa primeira aula de princípios. Espero que você tenha assinalado as informações mais importantes e ficamos à disposição de todos, sempre e torcendo para a sua aprovação. Obrigado a todos, até a próxima aula. Bons estudos! Fui!